2 Coríntios capítulo 10, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns dos que julgam, ou dos que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal deles é fraca, e a palavra desprezível. Considero tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? Capítulo 10, o apóstolo Paulo trata de alguns conflitos que havia entre irmãos da igreja de Corinto com ele, o apóstolo Paulo. Parece para nós estranho, mas nem todos eram receptivos com o apóstolo Paulo. Nem todos nós vamos nos identificar com todos os líderes e às vezes homens de Deus que Deus levanta. Paulo, ele era amado por muitos, mas ele era odiado por alguns. E dentro da própria igreja havia resistências pontuais, principalmente na igreja de Corinto, quanto ao ministério de Paulo. E no capítulo 10, nós queremos destacar um princípio, como temos feito em cada capítulo: superando as tribulações, usando as armas corretas. Usando as armas corretas. O apóstolo Paulo começa explicando no capítulo 10 que ele estava rogando aqui, olha a linguagem amorosa, pela mansidão, benignidade de Cristo. Ele está dizendo aqui, olha, eu estou falando com vocês movido pelo Espírito Santo, movido pela mansidão, não por amargura, ressentimento, indiferença. Ele diz, olha, é assim que eu quero falar com vocês. E ele ainda diz, olha, eu escrevo de maneira dura, e era a crítica que faziam sobre ele, que a carta dele era dura, mas ele presente, ele não era tão duro, ele não era tão forte, e as pessoas diziam, ele precisa temer o apóstolo Paulo. Ele diz, olha, eu temo que eu vou ter que chegar a vocês de maneira mais firme, porque alguns não estão entendendo o que eu estou falando, e alguns acusavam Paulo de ser mundano. Você já imaginou um negócio desse? Às vezes as pessoas vão olhar para nós e vão nos julgar,
Como julgar o apóstolo Paulo? Vão nos julgar. Quantas pessoas vão nos chamar de mundanos, de religiosos? As críticas, nós temos que saber lidar com as críticas, nós temos que saber lidar com o oposto, com o contraditório. Nós temos que saber ouvir pessoas que vão nos falar coisas que são enganosas, mentiras, vão nos julgar, mas nós temos que agir com as armas corretas, não com as armas carnais. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Em primeiro lugar, então, não use armas carnais. Versículo 4. Se eu tenho que superar as minhas tribulações, as minhas dificuldades, usando as armas certas, o primeiro conselho de Paulo é: não use armas carnais. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou outra versão diz, no versículo de número 5, a versão transformadora, nova versão transformadora da Bíblia, ele diz no versículo 4, né? Usamos as armas poderosas em Deus e não as armas do mundo. As armas que nós usamos, então, são poderosas em Deus e não as do mundo. Não use armas humanas, carnais. É muito interessante que antes dele falar qual é a arma que nós temos que usar, ele fala a qual você não tem que usar. Assim como em Efésios 6:12, antes dele falar quais são os nossos inimigos, ele fala quem não é inimigo. Ele diz, porque a nossa luta, Efésios 6:12, não é contra carne e sangue. Você só perde tempo lutando com pessoas. Você só se fere e fere outros usando armas carnais. Você só atrasa o processo de Deus na tua vida, porque a arma carnal nos torna mais carnal. A arma carnal endurece mais o nosso coração, cega os nossos olhos, ensurdece os nossos ouvidos espirituais. Deus não te chamou para usar a arma do mundo, arma carnal, arma humana. Quantas pessoas que quando são feridos ou criticados, usam as mesmas armas que usaram contra eles, e ainda dizem, não, fizeram comigo, eu também vou fazer. Carnal. O apóstolo Paulo diz, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais. Por quê? Porque nós discernimos os verdadeiros inimigos. O nosso verdadeiro inimigo não é o homem, não é a sua família, não é o seu pai, não é a sua mãe. O seu inimigo espiritual é Satanás, que quer contaminar o nosso coração, que quer nos colocar uns contra os outros, para que ele prevaleça, para que ele tenha progresso na nossa vida, para que ele aloje no nosso coração, na nossa mente, bases para que ele nos contamine. Satanás não pode colocar base se não tiver direito legal. Usar arma carnal dá direito legal para o inimigo estabelecer bases em nossos sentimentos e pensamentos. Em segundo lugar, nós superamos as tribulações, usamos as armas certas, detectando e destruindo os pensamentos contrários à palavra de Deus. Nós temos que detectar e destruir os pensamentos que não vêm de Deus. E não acredite que isso é fácil. Não acredite que você sabe fazer isso. Não sabe, não sabemos. Precisamos desesperadamente e diariamente do Espírito Santo. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Você pode estar morrendo de tanto conhecimento bíblico, porque uma boa teologia pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. Uma boa teologia, uma teologia correta, pode ensurdecer o coração para a voz de Deus, porque estabelecemos pensamentos que são sofismas, falácias. O que é um sofisma? É um raciocínio lógico, mas que produz uma ilusão, que não é verdadeiro, mas ele tem lógica. E usamos a Bíblia para justificar comportamentos carnais, atitudes carnais, reações carnais. Usamos a lógica. Não, estou fazendo isso por causa disso. Você precisa ouvir Deus, ouça o Espírito Santo, e os teus pensamentos vão mudar, porque é Ele quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Cuidado, querido. Eu e você, todos os dias temos uma batalha na mente. A batalha espiritual se trava na mente.
E eu supero as minhas tribulações, pedindo ao Espírito Santo esse discernimento para detectar e destruir os pensamentos enganosos, que o versículo 4 nos mostra. 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para quê? Qual é o propósito das armas de Deus? Destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levar cativo todo o pensamento, todo, até o bom, todo o pensamento, a obediência de Cristo. Cristo governar o meu pensamento, e não apenas porque eu sei uma lei, mas porque eu me relaciono com Ele, e Ele fala comigo, e Ele muda a minha maneira de pensar, Ele muda a minha maneira de falar, Ele muda meus sentimentos, Ele muda a minha maneira de falar com as pessoas, de me relacionar. O apóstolo Paulo, acusado de tantas coisas, se levanta e diz: a minha arma não é carnal. Todo pensamento tem que ser submisso à obediência de Cristo. Vou ler na Nova Versão Transformadora, também 2 Coríntios 10, versículo 4. Diz assim: usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, e acabar com os falsos argumentos, destruindo todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Ensinando o meu pensamento a obedecer a Cristo. Que coisa! Detectar e destruir os pensamentos nocivos, falácias, sofismas. Sofisma, então, é um argumento que tem um objetivo de produzir uma ilusão. É um argumento, nós pensamos, usamos textos bíblicos e é produzido em nós uma ilusão. São pensamentos gerados pela própria natureza carnal, e que Satanás vem e rega, Satanás vem e incentiva, mas é a nossa alma, nosso coração que não quer se submeter a Cristo. Então ele constrói um sistema de pensamento para justificar, para argumentar, com até uma certa lógica, às vezes com uma boa teologia, para justificar o seu erro. Eu não estou falando contra a teologia, nem contra o conhecimento bíblico, mas nós precisamos ouvir Deus. A fé não vem pelo quanto eu conheço da Bíblia, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus não é só ouvir a pregação, é ouvir o Espírito Santo falando conosco, é ouvir Jesus falando conosco. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. O que eu e você mais precisamos para superar as circunstâncias da vida é estar no lugar secreto, não apenas estar, mas parar para ouvir Jesus. Ouça o que o Senhor fala em Apocalipse para as 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Nós precisamos vencer os pensamentos que surgem, e quando estamos atribulados, quando estamos feridos, sofrendo, quando estamos afligidos, é uma máquina, a nossa mente se torna uma máquina de produção de falsos pensamentos e falsos argumentos, que vão nos afastando do governo de Cristo, da vontade de Deus. A Bíblia chama isso de fortalezas, vão crescendo, vão sendo construídas em nossa mente, casas. Uma fortaleza é uma casa construída de pensamentos. Vão sendo construídas casas, vão sendo construídos muros em nossa mente que resistem à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ao governo de Deus. Nós precisamos vencer, detectar e destruí-las, porque as armas de Deus são para destruir essas fortalezas, anular, jogar pelo chão. Outra definição interessante que eu percebi num dos dicionários que a gente leu é que os sofismas são mentiras maquiadas propositalmente com argumentos verdadeiros para que possa parecer real. A nossa mente produz sofismas. Sofismas são mentiras, mas é maquiada de maneira proposital com argumentos verdadeiros. Eu não congrego porque a igreja tem muito problema. Não parece uma verdade?
É um sofisma. Eu não ajudo financeiramente porque há muitos pastores que estão enriquecendo ilicitamente. Parece uma verdade, mas é uma mentira. Eu não perdoo porque as pessoas continuam fazendo coisas comigo que me ferem. Parece até algo bom, mas é uma mentira para te aprisionar. E eu poderia dar muitos e muitos exemplos, mas que o Espírito Santo fale ao teu coração. Qual é a mentira que você está acreditando, que está te impedindo de fazer o que Deus está mandando você fazer? Toda mentira que eu acredito me aprisiona. A verdade sempre liberta, a mentira sempre aprisiona. Vença os pensamentos contrários à vontade de Deus, os raciocínios que parecem verdadeiros, mas são inverídicos. Eles parecem verdadeiros, mas eles são inverídicos. E em último lugar, terceiro, nós superamos as tribulações usando as armas certas, exercitando as armas espirituais, praticando as armas espirituais. A arma espiritual não é para você guardar em casa. A arma espiritual não é para você falar que tem, falar que conhece, descrever até como ela é. Há pessoas que são estudiosos sobre armas e eles podem falar para a gente tudo sobre uma arma, e às vezes eles nem possuem uma. Há outros que possuem uma arma, tem essa liberação legal de ter uma arma, mas não usam e nem querem usar. Espiritualmente não é assim não, querido. Espiritualmente eu e você precisamos usar, precisamos desembaiar as nossas espadas espirituais. Deus nos dá armas espirituais para a gente usar. Que diz em Efésios 6 que nós temos uma luta espiritual, e lá em Efésios fala: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme. E ele diz lá sobre 3 inimigos em Efésios capítulo 6, para ficar firme no dia mau, para vencer os principados e potestades, e para apagar os dardos inflamados do maligno. Nós precisamos então usar as armas espirituais. Eu estou em tribulação, eu estou passando por momentos difíceis, eu preciso praticar as armas espirituais, porque princípios não funcionam por eu conhecer, princípios funcionam quando eu os uso, quando eu pratico. É a prática da palavra que constrói o alicerce da casa que vai permanecer depois do vento, depois da tempestade. É a prática. Jesus falou: quem ouvir as minhas palavras e praticar, vai construir a casa sobre a rocha. Você pode estar ouvindo a Bíblia, conhecer a Bíblia, mas não está colocando em prática. Cada passo de obediência, amado, vai alicerçando a nossa vida em Cristo, vai nos tornando mais fortes. E a guerra espiritual precisa ser vencida usando as armas espirituais. O versículo 12, ele diz: não ousamos nos classificar ou comparar uns com os outros que louvam-se a si mesmo. O que ele está dizendo? Eu não vou ficar me comparando e louvando a mim mesmo. Ele está usando uma arma espiritual aqui, que é a humildade, é não se ensoberbecer. Quando você se humilha, você está usando uma arma espiritual. A arma espiritual não é só quando você levanta a mão e repreende e fala o nome de um monte de demônio, querido. A arma espiritual é quando você resiste ao diabo, se humilhando diante de Jesus, adorando a Jesus, não revidando ataques carnais. É usar a arma oposta. Agir com o espírito oposto é arma espiritual. Alguém vem com ódio, você vai com amor. Alguém vem agitado, você vai com mansidão. A palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Alguém vem irado, mas você é de Jesus, e quem governa os seus pensamentos e a sua boca é Jesus. Você vai usar a arma de Jesus e você vai desviar o furor. Não revidar. Use as armas espirituais, praticando a humildade. Paulo fala isso então no versículo 12. Nós não vamos ficar louvando a nós mesmos. Alguns estão se autoexaltando, então eu também vou me exaltar. As pessoas estão fazendo isso e aquilo no Facebook, então eu também vou fazer. Querido, você não foi chamado para fazer o que as pessoas fazem. Você foi chamado para agradar a Deus. Às vezes agradar a Deus é ser diferente até de outras pessoas que são de Deus, que fazem algumas coisas que Deus até permitiu, mas que você não vai fazer, porque o Senhor não te permitiu fazer. Armas espirituais são para serem usadas. Agir com amor. Versículo 13, Paulo diz:
Nós não nos gloriaremos sem medidas, respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos deu. As pessoas de Corinto estavam indo além do limite delas, ou seja, quebrando a autoridade de Paulo, mas Paulo fala, eu não vou fazer o mesmo, eu sei a minha autoridade, eu sei o meu limite, eu não vou agir em campo alheio, amado, Deus nos deu autoridade para exercer influência em determinados lugares. Nós não entramos em campo alheio, em igreja ou ministério de outro, e querer ir lá, fazer o que a autoridade de lá é que tem que fazer. Nós respeitamos a nossa esfera de limite, nós podemos abençoar a todos, e abençoamos, mas nós não podemos ir além do que Deus nos estabeleceu. Ou seja, Paulo usava uma arma espiritual aqui chamada autoridade espiritual dada por Deus. Deus nos deu autoridade espiritual e colocou limites. Ele tem um limite, ele fala, eu não vou além, e ele diz, pelo contrário, eu quero ir onde o evangelho não é pregado. Ele fala, eu quero ir além das fronteiras de vocês. Esse sempre foi o propósito de Paulo, respeitar os limites da nossa autoridade, agir com o espírito oposto, agir com amor, humildade. Use as armas espirituais, use o louvor, louve ao Senhor no meio da sua dor, use as armas espirituais, jejue e ore, use as armas espirituais e não as carnais, e as tribulações, as angústias e os desafios serão superados, no nome do Senhor Jesus, e o nome dele será glorificado em nossa vida, seja em qual momento estivermos, seja qual for a dor, nós vamos glorificar a Jesus, usando as armas que Deus nos deu. O Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã, para a glória dele.